Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A Trindade, um dos pilares fundamentais do cristianismo moderno. Mas, e se eu dissesse que os primeiros cristãos tinham uma visão completamente diferente sobre a natureza de Deus? Isso é fascinante. Como essa mudança tão fundamental aconteceu ao longo do tempo? Bem, quando olhamos para os manuscritos mais antigos, descobrimos que o famoso versículo de 1 João 5,7, frequentemente usado para defender a Trindade, na verdade foi adicionado séculos depois. E isso é confirmado até mesmo por estudiosos católicos modernos. Nossa! Então você está dizendo que um dos principais argumentos para a Trindade nem sequer estava nos textos originais? Exatamente. E mais interessante ainda é que quando examinamos as línguas originais, a palavra hebraica ruach e a grega pneuma, usadas para Espírito Santo, significam literalmente vento ou sopro, algo bem diferente de uma pessoa divina. E como isso se relaciona com a prática do batismo nos primeiros anos do cristianismo? Isso é muito revelador. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, vemos consistentemente o batismo sendo realizado apenas em nome de Jesus, não usando a fórmula trinitária que conhecemos hoje. Os próprios apóstolos que estavam presentes quando Jesus deu a ordem em Mateus 28, 10 e 9, entenderam de forma diferente. Então quer dizer que essa mudança na prática do batismo aconteceu gradualmente ao longo dos séculos? Sim, e foi especialmente após o Concílio de Nicéia, no século IV, que essas mudanças começaram a se consolidar. É interessante notar que nos primeiros 3 séculos do cristianismo, havia uma diversidade muito maior de interpretações sobre a natureza de Deus. E como podemos ver isso refletido nos textos bíblicos? Um exemplo claro está no Salmo 139, onde o Espírito é descrito como a própria presença de Deus permeando toda a criação. E quando Jesus fala sobre unidade com o Pai, ele simplesmente diz: eu e o Pai somos um, sem mencionar uma terceira pessoa. E quanto às interações entre as supostas pessoas da Trindade? Como isso aparece nas Escrituras? Bem, esse é um ponto crucial. Não encontramos em lugar nenhum da Bíblia passagens que mostrem o Espírito Santo interagindo como uma pessoa distinta com o Pai ou com Jesus. Não há diálogos, expressões de amor ou relacionamento pessoal como vemos entre o Pai e o Filho. Então, como essa doutrina se tornou tão central no cristianismo moderno? Foi um processo gradual, influenciado por debates teológicos e filosóficos dos primeiros séculos. A Igreja estava tentando explicar a natureza de Deus usando conceitos da filosofia grega, algo bem distante do pensamento hebraico original. E como isso afetou a compreensão do papel do Espírito Santo? Nas Escrituras, o Espírito é consistentemente apresentado como o poder e a presença ativa de Deus, não como uma pessoa separada. Quando Jesus promete enviar o Consolador, ele está falando sobre a presença do Pai operando através dele. Parece que temos muito a repensar sobre como interpretamos esses conceitos fundamentais. Sim. E o mais importante é voltarmos sempre às fontes originais, estudando as Escrituras em seu contexto histórico e linguístico próprio. Só assim podemos compreender verdadeiramente como os primeiros cristãos entendiam sua fé. E isso nos mostra como conceitos que consideramos básicos hoje têm uma história muito mais complexa do que imaginamos. Exatamente. E essa compreensão mais profunda nos ajuda a ver como nossa fé evoluiu ao longo do tempo, nos permitindo questionar pressupostos que muitas vezes tomamos como verdades absolutas, sem examinar suas origens.